Flamengo e Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, no horário alternativo, 20 horas e 30 minutos. Clubes da Libra se unem contra o Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Pedi para vocês começarem a nos assistir, que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amauri de Paula Santos, né? Galera, assunto predominante aí nas redes sociais hoje é com relação à luta de ontem entre Popó e o Vanderlei Silva, né? Não assisti a luta, mas li algumas coisas e achei um absurdo tudo aquilo que aconteceu, né? Uma luta que era para ser ali para entretenimento, acabou virando uma verdadeira pancadaria, sem limite, sem nexo, cada um dos lutadores dando aí a sua versão, né? Mas as imagens diz mais do que muitas palavras, né? Espero que esse episódio lamentável não se repita mais, né? Ficou muito feio, visto pelo mundo inteiro, né? Bem fez o Vitor Belfort, que não participou desse circo vergonhoso, né? Bom, agora vamos falar aqui sobre Flamengo e Corinthians. Daqui a pouquinho, né? São agora 17 horas e 26 minutos. Praticamente daqui a 3 horas e 4 minutos, Flamengo e Corinthians entrarão em campo aí pela 25ª rodada do Brasileirão. Eu vou trazer algumas informações sobre esse jogo e também outras informações referentes ao Clube de Regatas do Flamengo, né? O Felipe Luiz aí está com problemas devido a desgaste físico dos jogadores. Temos visto aí que a tabela do Campeonato Brasileiro não está beneficiando o Clube da Gávea. O Flamengo jogando aí quinta e domingo, sabendo que joga na quinta, na sexta-feira tem que ser feito aquele trabalho regenerativo para poder evitar lesões de jogadores. Aí só tem realmente um dia para treinar, jogadores entrando em campo no sacrifício, né? Apesar que tem uma galera aí da minha idade, somos daquela época que nós víamos que os técnicos só poupavam os jogadores depois que o jogador estivesse lesionado. Hoje em dia, há esse trabalho de rotatividade, feito vários tipos de exames, a medicina vai avançando e ele já tem ali uma ideia de que o jogador corre o risco de sofrer alguma lesão. Então, antes que isso aconteça, eles já não colocam o atleta em campo, né? É um exame de preventivo. Às vezes eu fico chateado, reclamo, não tem que poupar e tal, mas é tipo você ter um carro e fazer a manutenção preventiva. A manutenção preventiva sai mais barato do que a manutenção corretiva, ou seja, você vai esperar o carro dar defeito, aí você vai colocar na oficina, vai ficar mais tempo sem o veículo e vai gastar mais. É a mesma coisa do jogador, né? Você faz esses exames, já detecta ali que o atleta vai ter algum tipo de lesão e você, não vamos colocar ele em campo. Porque o atleta entra, né? Se lesiona, aí vai ficar aí 2, 3, 4, 5 semanas ou mais, ou seja, o prejuízo é até maior. Então, pensando aí de cabeça fria, mais relaxadamente, eu acho que realmente tem que ser feito esse trabalho. Se a medicina está evoluindo, é para isso. Antes nós tínhamos tantos jogadores que se lesionavam, tinha que fazer aquele trabalho de infiltração, acabava encurtando a carreira do atleta, né? Então, seguindo aqui, Corinthians e Flamengo, tá? O jogo vai passar aí na Premier Pay-Per-View, na Cazé TV e vai passar também aí na Record, tá? E serão os 3 lugares onde teremos Flamengo e Corinthians. Eu acho que é o Ted SJR aí, daqui a pouco eu vou ler o comentário dele,
gente muito boníssima. Um abraço para aqueles que estão nos acompanhando aí nessa live antes do jogo do Flamengo. Então vamos seguindo aqui, ó. Hoje, a partir das 20 horas e 30 minutos, Corinthians e Flamengo disputam o clássico das multidões na Neoquímica Arena. O confronto entre os dois clubes de maior torcida do Brasil será válido aí pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Premier através do Pay-Per-View, Record TV e na Cazé TV no YouTube. O Corinthians busca reabilitação após perder na última rodada para o Lanterna Sport. Lembrando que o Flamengo e o Sport tem um jogo atrasado ainda da 12ª rodada e será realizado na data FIFA de novembro. Após a data FIFA agora de outubro, teremos Flamengo e Sport, mas pelo retorno, tá? Então, o Corinthians começou a rodada na 10ª posição, né, com 29 pontos, e tenta voltar a vencer em casa no Brasileirão, após 4 meses. Olha só, Corinthians tem 4 meses que não vence na Neoquímica Arena. Cara, Flamengo, por favor, não me faz passar raiva. Minha pressão é 12/8, mas descobri agora que o novo conceito, a pressão 12/8 já não é normal mais. Tem que se tomar remédio. Eu não quero tomar remédio antecipadamente. Tá bom? Então, o Corinthians não vence há 4 meses dentro de casa. O último triunfo foi dentro de casa, foi pela competição no dia 18 de maio. 18 de maio, de lá para cá, são 4 empates, Vitória, Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras, e 2 derrotas para o Bragantino e para o Bahia. Felipe Luiz, por favor, Felipe, não faz eu passar raiva, não. Eu quero cantar no final do jogo. Hoje eu estou feliz como torcedor do Flamengo, do Felipe Luiz. Por favor, eu quero cantar a musiquinha, Felipe Luiz. Me ajuda aí. Não te peço muito não, me ajuda a cantar a musiquinha, Felipe Luiz. Bom, líder do Brasileirão, o Flamengo está atento à distância para o 2º e o 3º colocado, que é bem pequena, né? Nossa sorte que ontem o Vasco da Gama conseguiu vencer do Cruzeiro. O clube vem de jogo desgastante contra o Estudiantes, na Argentina, e apesar da motivação pela classificação à semifinal da Libertadores, está preocupado com a condição física dos seus atletas. É provável que Felipe Luiz mexa no time. Gente, Felipe Luiz deve fazer aí umas 5 modificações, tá? Sai Eric Pulgar, entra aí o Emerson Royal, na lateral direita, Alexandro sai, né? Deve entrar Matias Vinha como titular. Daqui a pouco eu trago a provável escalação. Na zaga ali, deve poupar o Léo Ortiz, tendo em vista que no último jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, poupou o Léo Pereira. Então deve ter o Danilo aí na nossa zaga. Jorge Carrascal deve entrar na vaga de Jorgian de Arrascaeta. Eu vou trazer daqui a pouco essas alterações, tá? Então, antes desse jogo, antes do clássico, Flamengo e Corinthians, né, os 2 clubes de maior torcida do país, vai ter uma homenagem aí a Renato Augusto, cria do Flamengo, que anunciou a sua aposentadoria. Entrou o som aqui. Vamos ver aqui o TED SJR. Boa tarde, meu amigo Amaury de Paula Santos. Estamos juntos sempre. J. Silva Santos. Boa tarde, meu amigo. Isso é Flamengo. Flávio Santos. Estamos juntos, Amaury. Saudações rubro-negra. SRN para ti também. J. Silva Santos. A raiva que vamos começar é se o Alan tiver como titular. Ô, meu amigo J. Silva Santos. Corremos esse sério risco do Alan entrar como titular. Como eu falei, o Flamengo deve preservar entre 5 e 6 jogadores. Expliquei no início o que está acontecendo. Inclusive, o Flamengo tem um jogo, eu acho que é contra o Botafogo, se eu não me engano, depois da data FIFA. A data FIFA termina no dia 15 de outubro e no dia 16 o Flamengo já entra em campo. O Flamengo vai ter jogadores aí com certeza convocados para a seleção chilena, seleção equatoriana, seleção do Uruguai, seleção brasileira, e um dia após o término da data FIFA, a CBF marcou um jogo para o Flamengo.
parece que tem um complôzinho, né? Eu não tô querendo, PQD tá com a teoria da conspiração. Não, cara. Mas parece que é tudo para poder sacanear o Flamengo. A impressão que passa. Bom, como falei aí, da homenagem a Renato Augusto na Neoquímica Arena. Transmissão, Premier, Cazé TV e Record. Escalações. O Corinthians, do técnico Dorival Júnior, né, continua sem contar com alguns de seus principais jogadores, como Garro e Memphis Depay. Por outro lado, Guinegão volta após cumprir suspensão na última rodada e pode reaparecer entre os titulares. Bom, a equipe estreará nesta noite o seu terceiro uniforme nas cores preto e laranja. O Flamengo vai jogar com o seu segundo uniforme, tá? A camisa branca. Bom, provável escalação aí do Corinthians. Mateuzinho, primeiro goleiro Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri ou Angileri, Maicon, José Martinez e Breno Bidon. Guinegão ou Vitinho e Yuri Alberto. Provável time. As escalações saem 1 hora antes da partida, então às 19 horas e 30 minutos. Quem está fora? André Carrilho, lesão no ligamento no tornozelo esquerdo. Rodrigo Garro, lesão muscular na panturrilha direita. Memphis Depay, edema no músculo posterior da coxa direita. E Charles, dores no joelho direito. Pendurados, Charles, goleiro Hugo Souza, Thales Magno, Yuri Alberto e Dorival Júnior. O técnico Dorival Júnior está pendurado. O Mengão do técnico Felipe Luiz, depois do jogo desgastante contra o Estudiantes pela Libertadores, Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores. Sem Ayrton Lucas, suspenso, Matias Vinha pode ter chance se Alexandro for preservado. Saul, Jorginho e Plata são outros jogadores que podem sair do time neste jogo. Vamos para dor de cabeça? Trazer aí a provável escalação do Flamengo? Vamos lá. Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, né? O Léo Ortiz. Mas bem provável que seja Danilo e Léo Pereira, porque no outro jogo o Léo Pereira foi preservado. Matias Vinha, Nicolas de la Cruz, Alan ou Jorginho. Bem provável que o Alan entre, porque no jogo contra o Estudiantes, o Jorginho jogou no sacrifício. Ele não ia nem jogar o primeiro e o segundo tempo completo, mas como foi para a disputa de pênalti e como ele é um exímio batedor de pênalti, Felipe Luiz decidiu mantê-lo dentro de campo, tá? Então, seguindo aqui, Arrascaeta ou Jorge Carrascal, provavelmente será Jorge Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Everton Cebolinha, Bruno Henrique ou Pedro. Então, provável escalação, não tem nada certo aqui. Como eu falei, às 19 horas e 30 minutos estarei confirmando para você. Quem está fora desse jogo? Ayrton Lucas suspenso, Eric Pulgar, cirurgia no quinto metatarso do pé direito, e Michael com problemas no tornozelo esquerdo, tá? Pendurados, Léo Pereira, Alan, estão gritando aqui fora. Pendurados, Léo Pereira e Alan pelo Flamengo, meus queridos e minhas queridas. Então, eu acredito que o Flamengo tem tudo para poder vencer esse jogo, sair de lá com um resultado positivo, aumentar a distância aí para o segundo colocado, que no momento é o Cruzeiro, que tem um jogo a mais que o Flamengo tem um jogo a menos, no caso, né? Então, assim, eu acredito muito que o Flamengo possa abrir novamente essa vantagem de 4 pontos para o segundo colocado e abrir novamente a vantagem de 3 pontos, que é para o Palmeiras, tá? Então vamos torcer aí para que o Flamengo consiga vencer esse jogo. Vou continuar aqui, vou trazer mais informações, porque falta aí a arbitragem, né, desse jogo. Vamos voltar aqui. Michael, né? Pendurados, Léo Pereira, Alan, Pulgar e Arrascaeta. Arbitragem, o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Rapaz, esse árbitro aí é meio complicado, né? Bom, então vamos seguindo aqui. Assistente número 1, Bruno Rafael Pires, também de Goiás. Assistente número 2, Bruno Boixila, do Paraná. Quarto árbitro, Márcio dos Santos Oliveira, da Alagoas.
e o árbitro de vídeo é o Wagner Hauei, de Santa Catarina. Bom, Flamengo, como sempre, contra tudo e contra todos, meus queridos. Bom, agora eu vou trazer outras informações aqui pertinentes ao Flamengo. Como eu falei, o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo. Não vai ser um jogo fácil, nunca é jogo fácil para o Flamengo. Os clubes podem estar na pior fase possível, mas quando entram em campo para jogar contra o Flamengo, eles crescem de produção de um jeito, ou seja, podemos perder para qualquer time, menos para o Flamengo. Bom, mudando aqui de assunto, FIFA confirma Catar como sede da Copa Intercontinental, ou seja, o Mundial de Clubes, né? Campeão da Libertadores estreia contra o Cruz Azul, ou seja, o campeão dos 4 semifinalistas aí da Libertadores da América, Flamengo, Palmeiras, LDU e Racing. Desses 4 aí vai sair o campeão que vai jogar na estreia contra o Cruz Azul. Então aqui, ó, a FIFA anunciou hoje, dia 28, que o Catar receberá os 3 jogos finais da Copa Intercontinental de 2025 no dia 10 de dezembro. O campeão da Libertadores, que pode ser Flamengo ou Palmeiras, Racing ou LDU, né, disputará contra o Cruz Azul do México. O vencedor do confronto enfrentará o Pirâmides pela Challenge Cup, que representa a semifinal do Intercontinental no dia 13. A equipe egípcia está classificada após superar o Auckland City, na Nova Zelândia, o Al Ahly da Arábia Saudita, tá? Os 2 confrontos serão no estádio Al Mad Bin Ali, com capacidade para 45 mil pessoas, que recebeu 7 partidas da Copa do Mundo de 2022, tá? Já a final com o PSG, campeão europeu, está marcada para o dia 17. O confronto ainda não tem local definido e a FIFA anunciará em breve. Flamengo e 3 jogos do Intercontinental. Flamengo há 3 jogos do Intercontinental para disputar o torneio mundial em dezembro. O rubro-negro precisará superar o Racing na semifinal da Libertadores. Os confrontos contra essa equipe argentina acontecem no dia 22 de outubro no Maracanã e 29 de outubro no El Cilindro. O vencedor enfrentará Palmeiras ou LDU na grande final em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Cara, Lima, no Peru, traz excelentes recordações quando nós conquistamos aí, depois de 30 e tantos anos, o bi da Libertadores da América, com aqueles gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol, em 2019, aquele ano mágico impossível de se esquecer, né? Mudando aqui de assunto rapidinho, tá jogando nesse momento Botafogo e Fluminense no Maracanã. Eu tenho imagens aqui do Maracanã nesse momento, cara. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver aí. Opa, saiu. Aqui. Como o estádio se encontra. Vazio. Esse é um dos motivos do Flamengo estar brigando aí contra a Libra e contra os times que fazem parte da Libra. Foi assinado pela gestão de Rodolfo Landim em 2019 um novo acordo levantamentos feitos pela diretoria atual do Flamengo geram um prejuízo anual de 100 milhões por ano para o Flamengo, que é a cota do pay-per-view. O pay-per-view era pago da seguinte forma: o time que tinha torcedores, né, tinha mais assinantes, recebia uma cota maior. E o Flamengo e o Corinthians, por serem o clube de maior torcida do Brasil, tinham um valor mínimo a receber para não terem prejuízo, né? Só que isso, com o novo acordo assinado, Flamengo e Corinthians perderam isso aí, ou seja, o pay-per-view é dividido meio a meio. Vocês viram ali como está o estádio do Maracanã. Você acha que Flamengo e Botafogo podem receber o mesmo valor referente ao pay-per-view que o Flamengo? Você acha que o São Paulo e o Bragantino podem receber o mesmo valor do pay-per-view que o Corinthians?
É isso que a nossa diretoria está brigando. Tá? Ah, mas já tem um contrato assinado, tem que respeitar o contrato. Ué, ele ganhou a liminar na justiça, que deu o direito de bloquear esse valor para poder haver uma rodada de negociações. Ou seja, alguma brecha foi encontrada aí na justiça. Então, os clubes, né, estão se reunindo aí contra o Flamengo, Bahia, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, vários clubes se reuniram aí junto com a Libra e estão enviando aí notas de repúdio com relação à atitude do Flamengo, falando que o Flamengo está sendo egoísta, que está pensando só nele. Meu irmão, como diz o filme Tropa de Elite, cada cachorro que lamba a sua caceta. Cada qual que lute pelos seus ideais. Cada qual que procure aquilo que é melhor para si. Aí muitos falam, então faz um campeonato só para o Flamengo jogar sozinho. Cara, Flamengo é o trem pagador do campeonato brasileiro. Todos os locais onde o Flamengo vai jogar é casa cheia. E o que acontece? Os dirigentes dos clubes, quando o Flamengo vai jogar fora, colocam os preços dos ingressos lá em cima. Tanto que torcedores entram no Procon, porque eles querem lucrar em cima do Flamengo. E o Flamengo não pode querer lucrar em cima dele mesmo? Com a venda dos pacotes de pay-per-view? Ah, calma aí, né? Aqui, ó, Bahia repudia a ação do Flamengo contra times da Libra. Aí, abre aspas, não joga sozinho. Tricolor é um dos clubes que faz parte do grupo. Vamos lá. Em meio às polêmicas relacionadas à ação judicial do Flamengo, que bloqueia o repasse de 77 milhões aos clubes da Libra, o Bahia é uma das equipes que compõe o grupo e divulgou uma nota de repúdio à decisão do time carioca. Na noite do último sábado, ontem, o tricolor demonstrou sua indignação ao afirmar que colocar atitudes desse interesse individual acima do coletivo não contribui para o desenvolver o futebol. A polêmica é a seguinte: o Flamengo entrou com uma ação judicial e conseguiu o bloqueio do pagamento de uma das parcelas dos direitos de TV, né, do Brasileirão, que seria distribuído aos clubes que fazem parte da Libra: Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e o próprio Flamengo. Meu irmão, a gente não tem culpa se vocês estão raspando o nariz com a unha. O Flamengo já teve assim nessa situação de depender aí, de adiantar parcelas de direito de transmissão. Não, mas o Flamengo se reestruturou. O que eu vejo é uma preguiça dos outros clubes quererem cortar na própria carne para poder desenvolverem novamente. Querem contratar, sem dinheiro para contratar, sem dinheiro para pagar, né? E continuam contratando, mas não querem se reestruturar. Bom, seguindo aqui, o Flamengo conseguiu uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e travou o repasse de 77 milhões, valor que corresponde a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view, segundo o contrato firmado entre a Libra e a Globo, um dos canais detentores da transmissão do Campeonato Brasileiro. A atual gestão do Flamengo alega ter sofrido prejuízo no acordo firmado pelo ex-presidente Rodolfo Landim, que tem vigência até 2029. Meu irmão, são 4 anos de prejuízo, mais de 100 milhões por ano. Mais de meio milhão se for botar na soma total. A Libra, inclusive, soltou uma nota de repúdio à ação proposta pelo Flamengo. A Libra repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados. O clube alega prejuízo dentro de um contrato bilionário, o que não condiz com a sua situação financeira. Se a situação financeira do Flamengo tá boa, é graças à gestão do Flamengo. Não é graças à Libra, não é graças à Rede Globo, não. Os patrocínios que o Flamengo tem conseguido é graças a uma boa gestão. A situação do Flamengo é que não condiz com a situação do clube. Claro, a situação financeira do clube é boa. Amém.
A medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando, na verdade, os verdadeiros prejudicados são os times que contam com esse dinheiro para o fluxo de caixa, pagamento de contas e salários. O Flamengo já teve nessa situação. Falei, torna a repetir. Aquilo que é bom tem que ser copiado. O Flamengo se reestruturou. Bom, aí vem a nota do Bahia, né, que é praticamente igual ao do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Assim, o Sport Clube Bahia, SAF, lamenta a atitude do Clube de Regata do Flamengo contra a Libra ao acionar a justiça para contestar parte do repasse financeiro da Globo. O Flamengo assinou um contrato livremente como todos e precisa respeitá-lo. Para que o futebol brasileiro se fortaleça, são essenciais cooperação e respeito mútuo e a responsabilidade compartilhada. A atitude que coloca o interesse individual acima do coletivo não contribui para desenvolver o futebol. Reiteramos nosso compromisso com um modelo de gestão que prioriza o diálogo e transparência e desenvolvimento coletivo. O Bahia confia na justiça e segue firme na defesa de um futebol mais justo, democrático e plural. Nenhum clube joga sozinho, é a nota do Bahia. Agora eu quero saber a opinião de você, torcedor. O Flamengo está certo? O Flamengo está errado em tomar essa medida drástica, querendo reivindicar aquilo que acha que tem direito? Principalmente pelo tamanho de sua torcida, pelo tamanho do lucro que dá para o futebol brasileiro? Bom, isso aí é muito importante, né? Os próximos 7 jogos do Flamengo: Flamengo e Cruzeiro, Bahia e Flamengo, Botafogo e Flamengo. Esse jogo aqui que eu estou questionando, que é um dia após o término da data FIFA. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Racing, Fortaleza e Flamengo e Racing e Flamengo. Esses são os jogos do Flamengo aí para esses depois, né? 7 jogos do Mengão aí, meus queridos. Trazer mais alguma coisa aqui para você, para nós encerrarmos esse vídeo. Queria falar mesmo, era sobre Flamengo e Corinthians e um pouquinho aí do que tá rolando na Libra, tá? Então já fiquem cientes, se o Flamengo entrar em campo com um time muito modificado, para poder preservar os jogadores por conta de lesão. Vamos ver aqui. A Alana, o meu amigo Ted, falou assim: caramba, assistir Bahia e Palmeiras é jogo horrível. Boa tarde, meu amigo Amaury. Vamos, Flamengo. Minha amiga Regina Palhano, um forte abraço para você, minha querida. Tamo juntos. O Ted falou que é 1-0. Bahia tá ganhando? Oh, que maravilha, hein? Tudo dando certo pro Flamengo. Boa tarde, meu amigo Cláudio. Hoje é dia de passar muita raiva. Cláudio, eu vou ver se eu encontro alguma amiga minha aqui, o amigo, que tome Rivotril para me dar umzinho, porque, olha, se o Flamengo entrar no modo banana, eu vou ficar muito bolado. Mas o Tete deu uma boa notícia aqui, falou que o Palmeiras está perdendo pro Bahia. Deixa eu ver aqui, deixa eu já jogar aqui. Jogo do Palmeiras. Vou até jogar, né? É isso mesmo, rapaz. Aos 78 minutos, Bahia abriu o placar. Olha, Felipe Luiz, Corinthians o Cruzeiro perdeu ontem, Felipe Luiz. E hoje o Palmeiras está perdendo de 1-0, já está nos 88 minutos, ou seja, 43 minutos do segundo tempo, Felipe Luiz. Por favor, não vamos passar raiva hoje, olha aí, rapaz. Olha, a minha preocupação é o seguinte: 89 minutos, ou seja, 44 minutos do segundo tempo, pode surgir um pênalti mequetrefe aí para o Palmeiras, né? Nós sabemos que sempre isso acontece, quando o Palmeiras está no placar 0-0 ou quando está perdendo, sempre surge um pênalti mandrake ali, né? Essa é a minha preocupação de momento. Vamos ver aqui. Mandar um abraço para minha amiga Mila Rosa. Milena, já tomou o Rivotril, já tomou aquela jarra de 2 litros aí de suco de maracujá? Se já, fala com o seu amigo aí, tô aqui aguardando, né? Vamos ver aqui o que meu amigo Cláudio falou. O problema é esse, o Flamengo depender dele sempre dá errado. Pô, cara,
É verdade, mas eu torci com um espírito leve. Hoje eu fui na convenção do Connect na igreja hoje na manhã, né? Vou tentar aí não sair da graça. Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar fazer uma live aí, fazer um react na hora do jogo ao vivo aí pra galera, tá? Meus amigos, vamos torcer aí para um bom jogo do Flamengo mais tarde. Tá dando tudo certo mesmo, né? O Bahia tá vencendo o Palmeiras, o Vasco ganhou o Cruzeiro, então o Flamengo continua dependendo única e exclusivamente dele para poder ser campeão brasileiro, cara. 25ª rodada aí, né? Faltam 13 rodadas apenas para terminar o Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos ver aqui, Corinthians avisou que divulgará a escalação em libras, nome em alta no noticiário do Flamengo. Aí tá provocando o Flamengo, o Corinthians, tá de brincadeira, né? O Flamengo virou alvo de ataques de times como São Paulo e Palmeiras, após conseguir liminar para bloqueio de pagamento do dinheiro de clubes da Libra. Neste domingo, dia 28, antes de encarar o Flamengo, o Corinthians fez uma publicação que foi entendida como uma provocação nas redes sociais. Já o clima vai começar quente. O site do Corinthians no X, tá? Que diz o seguinte: fiel, no jogo de amanhã, dia 28, a escalação exibida no telão da Casa do Povo será apresentada em libras, reforçando o compromisso do clube com a acessibilidade e a inclusão de todas e todos os torcedores, né? Aí vai tomar uma saravada do Flamengo hoje. Agora eu quero que o Flamengo ganhe de qualquer maneira. Já estava querendo antes, agora mais ainda. Galera, um abraço para vocês. 8h20 estou de volta aqui, tá? Vou fazer uma live para a gente zoar, para a gente brincar, para a gente sacanear. Cláudio, conto com tua presença. Meu amigo Ted SJR, o J. Silva Santos também, minha amiga Regina Palhano, minha amiga Miriam Cruz, o jornalista Daniel Reis, um forte abraço para todos vocês aí. Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e até daqui a pouco, tá? Fiquem ligadinhos aí.